Ok, vamos lá, gravando. Antes da gente começar a falar da geopolítica da América, como no geral, eu vou mencionar um pouquinho da evolução da geopolítica do mundo no geral, desde a Guerra Fria até os dias atuais, né? Até 2022, que é uma data muito importante. Bom, a geopolítica da Guerra Fria, cara, não tem segredo. É o dualismo político e econômico, né? A disputa entre o capitalismo e o socialismo, né? Basicamente, né? Os Estados Unidos e a União O Soviética. capitalismo liberal dos Estados Unidos e o socialismo científico da União Soviética. Exato. Foi um período marcado por guerras indiretas, ou seja, por que o nome é Guerra Fria, né? Porque essas duas By potências, proxy. Guerra by exatas, proxy. essas duas potências nunca entraram em conflito direto. Sempre era os Estados Unidos de um lado apoiando um paizinho e a União Soviética do outro Chegou a ter lado. escaramuças, tipo, houve escaramuças, tipo, um avião americano entrou em território soviético, a União Soviética foi lá e abateu. Houve escaramuças, mas nunca um conflito direto. Sim, sim, me lembro disso. Era um avião civil, né? Ou era militar? Não sei, mas morreu um Não, já deputado, uma foi coisa dois, assim. né? Foi um militar na década de 60, eu acho, e um em 83. Foi um avião sul-coreano com 250 pessoas. A União Soviética bateu. Fato, fato. Financiamentos e espionagem, sabe? Toda essa trama geopolítica para você controlar um país de forma indireta, até hoje é muito Golpes de famoso. Estado, Exato, agitações populares, revoluções financiadas, etc. exato. Na América, na Europa, na Ásia, em Na todo o Na mundo. América Latina e na África, principalmente, tá? A questão dos golpes de Estado e agitação política. Certo. A Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, a Guerra do Afeganistão e as independências africanas no geral foram palco de conflito entre esses dois grupos de interesse. Vamos lá. A geopolítica do final, né, da queda da União Soviética até 2022. Ficou assim claro que após a queda da União Soviética, a China ainda não era, já era um país considerável, sem dúvida, mas ainda não era a potência que é hoje. Não era uma ameaça para os Estados Unidos, não era, não era. Exatamente. Então teve todo esse período aí de, basicamente 30 anos que os Estados Unidos, Décadas. exato, que basicamente os Estados Unidos mandou e desmandou no mundo, né? Tanto que a maioria É. das grandes polêmicas que incluem os Estados Unidos ocorreram justamente nesse período. O monismo unilateral, que seria o controle americano, assim, meio que do mundo Do todo, mundo. sem muito Do problema. mundo. O neoliberalismo, que foi uma doutrina econômica, aquela lá de menos poder ao Meu Deus do Estado, céu. menos impostos, menos É o alfândegas. Estado mínimo ao máximo possível. Exato, o Estado Formulado mínimo pelo ao Ronald máximo. Reagan e pela Margaret Thatcher. Os Também dois conhe... símbolos da direita. Exato, também, Figurinhas carimbadas da direita. exato, também conhecida como a Dama de Ferro, né? Exatamente. Figurinha carimbada da direita. As guerras do petróleo, né? Foi que é um conjunto, né? Tanto a invasão do Iraque, tanto qualquer intervenção dos Estados Unidos no Tanto é Oriente Médio. que, nesse período que a gente tem aí, cara, a única pessoa que desafiou, anos 2000, né, que os Estados Unidos tinham tava no seu auge ali, né, invadindo o Afeganistão, invadindo o Iraque, intervenções militares na Somália. A única pessoa que desafiou ativamente os Estados Unidos foi o Chaves na Venezuela, tá, nos anos 2000. Que é os Estados Unidos mesmo no auge, assim. Bom ponto, bom ponto. O 11 É de um ponto setembro, interessante a lembrar. o 11 de setembro, né? Toda a guerra contra o terror, que foi uma doutrina que até hoje os Estados Unidos adotam de para evitar que supostamente acontecesse um ataque terrorista no seu país e eles atacariam primeiro, né? Foi essa doutrina que surgiu após o atentado do 11 de setembro, as Torres Gêmeas, e que foi uma desculpa que os americanos usaram para É várias invadir países. invasões, para várias intervenções ao redor do mundo. Foi um dos motivos pelo qual a Coreia do Norte rasgou o acordo nuclear e fez a bomba atômica. Porque os Estados Unidos colocou a Coreia do Norte em xeque. Era o eixo do mal, né? Coreia do Norte, Irã e Iraque. Os Estados Unidos falou que provavelmente atacaria esses países que eles representariam uma ameaça. Fato. Principalmente a partir de 2010, a gente vai ter o início de um dualismo, né? Ou de um multipolarismo, no sentido, Enfraquecimento a partir de exato, 2010. no sentido de o crescimento maior
tanto da Rússia, tanto da China, principalmente da China, Da também, China. também da Década de Índia. 2010 é a ascensão do Xi Jinping, que é o Sim, líder político mais duro desde Mao Tse Tung. também a gente vai falar até mesmo do crescimento de países na América Latina, como México e Brasil. A gente vai falar também muito mais recentemente do crescimento de alguns países africanos, principalmente a Nigéria. Então é um período que. Qual é a data, né? 1991, o final da União Soviética, a queda da União Soviética. E 2022, o início da guerra da Ucrânia, né? Que hoje muitos autores comentam como, de fato, o retorno ao multipolarismo geopolítico no mundo, onde que o Brasil possui uma influência considerável na América Latina, a China uma influência mundial Na hoje, Ásia. a Na Rússia Ásia e no também, mundo. exato, na Ásia e no mundo, a Rússia também, a Índia O também, Irã no Oriente Médio, exato, a esse Índia também regional. caminhando a Os passos polos de largos, poder. O exato, poder está disseminado agora. exato, o poder ele se torna muito mais dividido hoje em dia, tanto que a gente não vê sei lá, eu acredito, nos últimos 5 anos, uma invasão, assim, Por parte dos tirando, Estados Unidos, não. exato, parte dos Estados Unidos a outro país, de forma tão direta como foi, por exemplo, a guerra do Iraque, né? E a geopolítica 2022 para frente, né? Já estamos em 2024, caminhando a passos largos. Nossa era. É a nossa Exato. era. Assim, são previsões, né? Mas que todo mundo sabe que vai acontecer. A questão de Taiwan, questão da ilha de Taiwan, em relação à China, né? Da reunificação chinesa, se vai ocorrer ou não. É um projeto oficial do governo chinês, a reunificação. Vamos ver o que vai acontecer. Apesar da ilha ser defendida, praticamente abertamente pelos Estados Unidos, a questão demográfica e migratória em grande parte dos países do mundo, principalmente países asiáticos muito desenvolvidos, China, Japão, países da América como o Brasil, mas principalmente estourando a questão da Europa. A população está envelhecendo muito rápido e principalmente países europeus sofrem com a imigração ilegal. Pessoas fugindo de zonas de conflito, zonas de guerra e imigrando para esses lugares. Geralmente vão ocupar cargos mais baixos da sociedade em relação a ganho financeiro, né, em relação ao salário. Muitos porque são jovens, não têm formação, ou simplesmente pela situação da aceitação do país. Né? A gente vai ter o Questão Brexit, cultural. exato, o Brexit, Eugenia. que foi uma clara mensagem do Reino Unido falando, nós não podemos abrir nossas fronteiras abertamente para os imigrantes. Isso o governo britânico e a população mesmo falando. Xenofobia, tal como nós, como brasileiros, sofremos muito com isso, né? Ficou famoso há pouco tempo atrás um caso de uma portuguesa Portugal. que Portugal. xingou um brasileiro lá de tudo que é nome. E também, né, um brasileiro que salvou uma. Cara, eles colocaram um monte de português aqui durante séculos. É nosso direito a gente invadir lá o país deles. Exato. E também, só por curiosidade, né? Um brasileiro que na Irlanda foi saudado como herói por ter salvado lá uma mulher, ou uma criança, não me lembro, de um assassinato, ou de um estupro, ou de uma agressão, algo assim. Então, porra, é isso aí, Brasil. Conquistando o mundo. O cara ganhou assim uns 500 mil reais em euro, cara. O cara ficou. Porra, o entregador de pizza ganhou uma grana ali. Vamos lá. A crise nos Estados Unidos, né, tanto política quanto econômica, os Estados Unidos hoje enfrenta principalmente um problema de inflação. O brasileiro é É a maior acostumado. inflação dos últimos 40 anos. Exato. O brasileiro é muito acostumado com inflação, o americano não. Então, com os gastos governamentais dos Estados Unidos estando muito altos, principalmente no financiamento da Eles, situação. eles têm a maior dívida externa do mundo. A dívida externa dos caras é maior que o próprio PIB. Exato. Não é a maior, não, que a maior É a percentualmente não maior. é. Não, mas a maior, assim, no geral é sim. A percentualmente é o Japão, que é uns 3 PIB japoneses. Isso é muito engraçado. Enfim, É, percentualmente sim. sim, sim. A questão do BRICS+, já que hoje nós temos, em 2023, nós tivemos PIX. o crescimento do BRICS com a adesão de países como Irã, Arábia Saudita, Já começa a valer a partir de ontem, tá? Já começou a valer a partir de ontem. exato, hoje, de fato, o BRICS Tanto não é é que no dia 31 ou no dia 30, o Milley mandou o pedido dizendo que não ia entrar. exato, Faltando 2 dias pra virar o ano.
Exato, o Milei, a Argentina, então, por hora, Ele já no governo recusou do já e Milei, saiu do bloco. recusou e Antes de entrar, saiu. ele já saiu do bloco. Exato. O afloramento de tensões, como estamos vivendo um período de multipoder, as tensões começam a subir novamente, pois não temos ninguém para colocar o pau na mesa e falar eu que mando nessa porra, né? Todo mundo quer mandar, o que tem seu lado bom, tem seu lado ruim, sem dúvida. E a dicotomia entre a união e a É a nova Guerra desagregação. Fria, pô. É, Guerra Fria do século XXI. entre união e desagregação mundial. Vejam, o que isso quer dizer? Nós temos, por exemplo, uh, aqui ó, na América Latina, a gente teve por vários anos momentos de tentativa de união, né? A gente vai estudar os blocos econômicos. Expressão nos anos 2000, tá? Foi o período de maior união. Banco do Exatamente. Sul, Unasul, todos os órgãos criados e idealizados pelo Hugo Chávez. Exato. E hoje isso vem Hoje é uma retornando. desagregação já. Isso vem retornando um pouco, por exemplo, no Brasil, com a eleição do governo Do Lula, porque a Lula. questão da América Latina, senhores, é que maioria do tempo, vamos lá, elegem-se maioria dos presidentes de esquerda. Oh, beleza. Ah, mas daí troca o ano, vão eleger a maioria dos presidentes agora de direita, daí corta tudo de novo, daí Aí maioria corta tudo de novo, vai ficar nesse vai e volta. vai ficar nessa putaria. Então, É por que, exemplo, em geral, o pessoal de esquerda é mais voltado à integração já, regional. Em geral, assim. e quando os caras, tipo, o Brasil e a Argentina agora, e aí, negão? Foda, né? É, totalmente Desagregação diferente. mundial Um é de centro-esquerda, o outro é de extrema-direita, então fica difícil. é complicado. E desagregação mundial também, a gente vai falar, por exemplo, a União Europeia, que hoje, com a saída do Reino Unido, entra, óbvio, em 2017, entra a União Europeia entra em crise. Quais são as últimas duas grandes potências europeias que seguram o bloco nas costas? A França e a Alemanha. E a França já começa a apresentar vontades de mandar a União Europeia tomar no cu. Por questões dos PIGs e, enfim. Cara, o Macron, depois que ele voltou da China na última vez, ele falou assim que a União Europeia não tem que depender mais dos Estados Unidos, algo do tipo. Exatamente. Então é um momento de crise mundial em muitos sentidos, né? Político, econômica. Vamos lá. Preparem-se, senhores, teremos problemas no futuro, preparem-se. Aqui, ó. Geopolítica da América do Sul. Gloriosa América do Sul. Aqui a gente vai trabalhar toda a América, a Central e a do Norte também. Mas, cara, para a sua prova da De SpaceX, Bolívar, de Sucre, de São Martin. exato, na sua prova da ESA, da SpaceX, você precisa saber basicamente, na ESA só Brasil, mas SpaceX principalmente América do Sul. Passado colonial, não preciso explicar sobre isso, né? A América do Sul Exploração, destruição, submissão. foi totalmente colonizada pelos europeus, certo? Hoje é um plano de interesse internacional, principalmente da União Europeia, Estados Unidos e a Rota da Seda, simbolizando a China, não é? Tanto hoje o Brasil quanto a Argentina recebem financiamento de todos esses países. A China vem crescendo muito financiamento, principalmente no Brasil e na Argentina, buscando a importação de recursos, né? Ferro, grãos, etc. Soja, minerais metálicos, Exatamente. petróleo. A América Latina, no geral, ela é marcada por instabilidade política, pois há pouquíssimo tempo atrás nós tivemos quase uma tentativa de golpe no Peru. Não muito tempo antes, o candidato à presidência do Equador foi morto. Na Venezuela também, a eleição do Maduro em Em 2002 teve um golpe de Estado na Venezuela também. também. O Brasil também, tipo, tá foda, né, pesada? A Bolívia deu um golpe de Estado em 2019, que depois do Evo Morales. Exato. O Paraguai depois, ele até foi tacado de lado Fernando no Lugo, Mercosul o por um padre, o tempo. padre Fernando Lugo era o padre socialista, ele foi deposto Exato. em 2012. Agora a Argentina também tá sob muitas questões a respeito do Milei. Então tá Milei foda. tá baixando 600 decretos para transformar a Argentina em ditadura. Tá bem complicado. E também, bem atual, a questão da tentativa de ataque da Venezuela à Questão, Guiana, Milei. não é? Então, é uma instabilidade política bem considerável aqui na América Latina. Bom, corrupção, desigualdades sociais é o padrão que a gente conhece, né, do Brasil e É da América herança, Latina. herança maldita. A gente vai ter a questão amazônica, pois a floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo e desperta interesse de todos esses países que eu citei acima.
Não, Muita, mas principalmente dos Estados Unidos e da União Europeia, tá? sim, claro. Muito porque, vejam, a região amazônica, ela é uma região muito rica em minerais e na própria flora e fauna que tem. Nós não exploramos muito a parte mineral porque significa queimar a floresta, o que a lei brasileira e a lei internacional proíbem. Então, é uma questão complicada. Muitos hoje falam, e de fato existe, empresas estrangeiras na região amazônica explorando as antigas drogas do É o sertão. neocolonialismo. É o Exato, neocolonialismo. exatamente. A questão Milley, eu quis dizer a respeito dessa troca muito grossa e imediata Muito brutal. das ideologias que governam a região. Vejam o próprio Lula Bolsonaro. Vejam, em Não, mas o simplesmente. Lula é de centro-esquerda. O Lula de Não, hoje em dia é de centro-esquerda. não, tudo bem, mas veja, no governo Bolsonaro, nós éramos um país totalmente alinhado aos Estados Unidos, principalmente nos É, Estados totalmente Unidos, submissos aos não, Estados Unidos. Totalmente principalmente os submissos. Estados Unidos do Trump. Com a troca do Lula, isso já não está tão claro. Por exemplo, o Brasil tinha acordos militares com Israel. O Lula foi eleito e tacou isso fora. Então, a troca de pensamento ideológico é muito radical aqui, no sentido de troca Não de. tão radical. Por exemplo, o Lula permitiu que tropas americanas entrassem na nossa Amazônia agora em 2023. Não, Horrível isso. claro, mas eu comparo, por exemplo, a algum país europeu, até a própria China. É. A China é a mesma China há mais de 10 anos, sabe? Não, a Então, China é a mesma China há mais de 50 anos, desde a Revolução. não, exato. Então, assim, são questões. A questão da Falklands, né, ou das Ilhas Malvinas, que são essas ilhazinhas aqui no Não, sul do. As Falklands são questão nacional, pô. Tanto o Milley quanto os Kirchner são a favor da anexação. Já é uma questão nacional, é que nem a Venezuela. Exatamente. As Falklands são a Guiana para a Venezuela. É, É comparável. que a região das Ilhas Malvinas, ou Falklands, é que Falklands é o nome em inglês, são hoje território britânico, que tem toda uma história de quem são as ilhas. Não tem nada lá, é só. Porra, é só uma ilha. Tem algumas. É, o pessoal falava na década de 80 que tinha algumas reservas de gás natural e alguns minerais metálicos, mas eu Não, não sei. Brasil, digamos que tenha. Mas. Veja, já houve a guerra das Falklands, né? Que a Argentina tomou um pau grosso. Tomou um pau E, gramado. e hoje, até mesmo com a eleição do Milei sendo um presidente mais de direita, mas também, como o Ricardo falou, é uma questão nacional. Já O Milley geralmente que é uma pessoa alinhada ao Ocidente, alinhada aos europeus e aos Estados Unidos, mesmo ele sendo um Milley, ele é a favor da anexação. Isso já mostra que é uma questão nacional, tá? Não é nem questão de ideologia. exato. E os landlocked countries significa os países que não têm acesso ao mar. Cara, Bolívia, Bolívia e Guerra do Paraguai. Pacífico. Bolívia e Paraguai. A Bolívia, a A gente Bolívia vai tinha. falar. Exato, a gente vai falar da Guerra do Pacífico, que foi basicamente uma guerra entre Peru, Bolívia e Chile, o que resultou na perca do mar por parte da Bolívia, certo? O Chile anexou, catou tudo. Bizu, um dia quiserem, estudem Guerra do Pacífico, é interessante. Guerras na América do Sul, pô. Exato. Guerras latino-americanas. E a Guerra do Paraguai aqui no Paraguai. Digamos que, vejam, esses países, eles são consideravelmente mais pobres, a Bolívia principalmente, por mil e uma questões, claro. Já foi Mas mais, tá? Não é já foi tão mais, mais assim, não. já foi mais. O que dificulta Depois do muito, Evo Morales cresceu bastante. o Milagre que, boliviano. o que dificulta muito o crescimento desses países é o não acesso ao mar. Hoje, a Bolívia consegue ter acesso ao mar principalmente pelo Peru e pelo Chile por, tipo, ei, deixa esse meu caminhão aí de soja passar e tamo junto. Beleza, vai pagar um imposto e beleza. Aqui no Brasil não é assim. Aqui a gente transita porque é tudo território nacional. O Paraguai, ele faz algo muito similar, mas pelos rios da região. Lembre-se, o Paraguai tem uma marinha. Isso é muito engraçado, mas o Paraguai tem sim uma marinha. Imagina como é que é o treinamento dos caras. Os caras no Rio, tá ligado? É O tipo treinamento isso. dos caras no Rio, viado. Vamos lá. Principalmente, né, a região do Paraguai consegue acesso ao resto do mundo descendo pelos rios platinos, né, Rio Paraguai, Rio Paraná, Rio Uruguai, e desembocando aqui na Bacia do Prata. Climas e vegetação. Gente, isso aqui é básico, sabe? Porra, depois vocês vão ter acesso ao slide, tirem uma print, uma foto. Florestas equatoriais, ó. Colômbia, Venezuela, Equador. Exato, a gente vai ter, né, como clima interessante, já caiu na PrEP. Prestem atenção nisso. A Ásia e
a América são os únicos 2 continentes do mundo que tem todos os climas. Digo, todo esse degradê entre o polar, o tropical e o deserto. Desde o ápice do frio ao ápice do calor, Os ao dois ápice da extremos, pô. umidade. Tem os dois extremos. Exato, no norte da Você América do tem, por Sul. exemplo, você tem o ápice do calor ali na região da Venezuela, da Colômbia, do Equador, e o ápice do frio no Chile e na Argentina. No caso da América do Sul também. Óbvio que o norte do Canadá é muito mais frio porque já basicamente é uma região polar, né? Mas fato, fato. Decorem isso. Já caiu na PrEP uma vez, porra. Já caiu. Principais blocos. Na América, a gente vai falar do Mercosul, a gente vai falar do Pacto Andino, a gente vai falar da APEC. Tá desatualizado. Tá desatualizado, Mercosul. Tá, não, porra. Não, beleza. Bolívia, Não, beleza. Venezuela. Beleza, beleza. Tem uma questão ali, o mapa é um pouquinho antigo, sim, mas a Venezuela agora, ela é membro, mas está suspenso por causa da Ela tá questão suspensa desde 2016. da democracia lá. E, de fato, a Bolívia também é membro. A Bolívia já é considerado um membro. Ano passado já teve reuniões já e o Senado, com os congressos dos países membros já aprovaram, né? Exatamente. Hoje a Bolívia ela faz parte tanto do Pacto Andino quanto do Mercosul. Isso é É. interessante relembrar. A gente vai ter o NAFTA ou a UNSCA e também a... Poxa, me fugiu o nome. Nos próximos slides eu vou lembrar. Que é uma tentativa, né? De bloco de livre comércio entre toda a América, né? Desde a América do Norte até a América do Sul. Me fugiu o nome agora. Esse bloco aí foi rejeitado, era. Exato. Agora eu esqueci também o nome. ALCA. Esse bloco foi rejeitado pelos líderes sul-americanos na época. Exato. O Lula, o Chávez, etc. Aqui. Vamos começar a falar de Brasil, então. Pera aí. Aê, Brasil! Muito bom. O Brasil, saudades do Brasil, do Rui BR. Era uma ótima época. Era muito gostoso. Eu já não vejo esse meme há muito tempo, infelizmente. Vamos lá. O Brasil, ele ocupa a grande parte da América do Sul. Assim, proporcionalmente, é quase como se fosse metade da América, né? Do Sul 47, para o Sul. 48%, se eu não me engano. Coloca Exatamente. metade aí já. Exato. Basicamente, né? O Brasil é inegavelmente, junto com o México, mas o México um pouquinho para trás ainda, como o Big Boy latino-americano, ou seja, é uma grande potência na região, uma potência regional, certo? O Brasil ele é um enorme exportador de commodities, principalmente, né? O soja, o milho, o ferro, a madeira, basicamente Café, café, cana-de-açúcar. cana-de-açúcar e outras milhares de coisas. E também a indústria simples. Óbvio, a nível nacional nós vamos ter indústrias de ponta também. Porra, a Embraer e afins. A gente vai ter grandes empresas aqui também, tanto nacionais quanto internacionais. Porém, no modo geral, o Brasil, do ponto de vista industrial, ele é muito mais representado como uma indústria simples. A indústria uma agroindústria, por exemplo, para fazer óleos, vitaminas, sabe? Algo. A indústria primária também. O Brasil exporta muito aço, certo? Então, vejam, nós não somos famosos por exportar grande tecnologia, apesar que a nossa tecnologia limpa ou tecnologia sustentável é muito famosa ao redor do mundo, isso é fato. Mas o Brasil, do ponto de vista industrial, até é interessante a gente citar isso. A gente passa por um processo engraçado de industrialização. O número de indústrias nacionais, ou seja, que o dono é brasileiro, está aumentando. Enquanto que o número de indústrias, no geral, está diminuindo. O que isso quer dizer? Hoje, mais empresas internacionais saem do Brasil do que entram. A balança geral fica negativa, mas o número de indústrias brasileiras está aumentando. Entendem? No geral, o Brasil está se está perdendo suas indústrias, né? Mas o número de nacionais cresce. Isso é algo engraçado, mas fato. O Brasil
ele tem pouquíssimos conflitos com seus vizinhos. Nós somos um país historicamente muito Nenhum pacífico. praticamente, cara. Exato. Nem a ponto de criar assim inimizade, a ponto de Exato. criar sanção, bloqueio, embargo, nenhum, absolutamente nenhum. Exato. Nosso país é o mais pacífico da América Latina, eu diria até. Eu também diria. Pois, por exemplo, nós vamos ter disputas territoriais com a Guiana, com o Uruguai, mas nada que, meu Deus, eu vou te matar, como é a situação entre Não é nada a ponto de tipo, gerar conflito conflito. ideológico, político, Exato. sanção, bloqueio, não é? Como é, por exemplo, hoje a questão da Venezuela e da Guiana, que é muito mais séria do que com o Brasil. Também porque muito dessas anexações foram meio de acordos, sabe? O Acre, Dinheiro, negão, dinheiro comprou, dinheiro comprou. o dinheiro comprou e. Dinheiro Exato, resolve conflito. É o dinheiro que exato. resolve conflito. Fato, fato. O Brasil, ele é uma democracia imperfeita por apresentar, tal como uma Índia, o resto da América Latina e outros países, casos de corrupção muito severos, as garantias coletivas e individuais não são plenamente respeitadas. Temos problemas sociais no Brasil, né? É um neutrão mundial. O Brasil, ele historicamente, ele sempre foi bem de boa. Mas quando comparado, eu diria que quando comparado aos outros países da América Latina, o nosso país é o mais estável politicamente, quando Sim, comparado aos outros. sim. Eu colocaria o Uruguai e o Chile na nossa frente. É, o Uruguai e o Chile também. Mas, sem dúvida, o Brasil, assim, da América Latina, a gente até consegue se virar bem, isso é inegável. Historicamente, o Brasil ele não se envolve em conflitos, até internos e externos à América Latina. A gente vai ter a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, mas o Brasil meio que foi convidado à força, né? a O participar. Brasil, a lógica é a seguinte: enquanto a gente puder ficar em cima do muro e lucrar com isso, a gente vai com poder. A gente vai fazer o possível. Exatamente. O Brasil ele é importador de tecnologia, combustíveis e outros urbanos industriais, outros produtos industrializados. É muito famoso, né, agora essa situação da Shein, que o Brasil importa muita roupa de fora, né? E outros produtos que vocês possam imaginar. Bizu, o Brasil não é um grandíssimo exportador de petróleo, mas nós temos uma boa indústria petrolífera, a Petrobras. Porém, nós não somos independentes nesse setor. O Brasil exporta muito petróleo bruto. Nós não processamos o nosso petróleo. A gente não exporta gasolina, a gente exporta petróleo. Duas Nosso coisas petróleo diferentes. é um petróleo pesado, de alta densidade, pô. É mais usado para asfalto, esse tipo de coisa. Exatamente. Não é usado para combustível. Outra questão importante, só para conhecimento, acho bem difícil isso cair, mas talvez o contexto da Amazônia Azul caia, como já caiu. Amazônia Azul, gente, é basicamente o litoral da Amazônia, sabe? O litoral da região amazônica, não do estado Amazonas. Lá, tal como na Bacia de Santos, hoje nós temos o pré-sal, nós temos também grandes depósitos de petróleo nessa região. O Brasil já leiloou, só em 2023, 600 novos poços de petróleo, certo? Por aí eu acho que estava essa média. Estamos vendo se vamos explorar esse petróleo na região amazônica ou não. Pô, legal, vamos ter mais dinheiro, sim. Mas se dá merda, vai poluir simplesmente as regiões mais importantes do Brasil no sentido de preservação ambiental, que é a região amazônica. Então, estamos nessa disputa, né, para ver, vamos ganhar dinheiro ou vamos evitar que dá cagada? Vamos ver o que vai acontecer, bem curioso. Essa questão aqui da SpaceX 2020, para mim, resume muito da geopolítica do Brasil. Já falo, o gabarito é a letra E, por isso eu trouxe ela aqui de forma de decorar e, porra, aprender Brasil. Vamos lá. Primeira afirmativa. Tá falando aqui de um livro de um capitão do exército, 1930, blá blá blá, mas tudo correto aqui. Vejam. A América do Sul como um espaço, aliás, sobre né, os desafios econômicos e geopolíticos do Brasil, vamos lá. A América do Sul como um espaço caracterizado por dois antagonismos geográficos, a oposição entre a vertente do Atlântico e a do Pacífico e entre as bacias hidrográficas do Amazonas e do Prata. Fato, senhores, qual é um dos maiores desafios do Brasil para aumentar a sua exportação? Ter acesso fácil ao Oceano Pacífico. Nós temos o Andes, nós não temos acesso né, geográfico, o Brasil Eu diria que se o Brasil ele tivesse acesso tanto ao Oceano Pacífico quanto ao Atlântico, nosso país ele seria muito melhor, tanto economicamente quanto
socialmente, eu diria até. Exato, os Estados Unidos, Da muitos mesma até forma que os notam Estados Unidos a têm esses riqueza dois acessos deles por causa disso. justamente por causa dessa A bioceanotimidade, quantidade de exportação que eles podem fazer em menor tempo e vender cada vez mais, cara. é enorme. E nas bacias hidrográficas é inegável, né? A do Prata, aqui no sul da América do Sul, e a Amazonas, ali no norte. Tipo, são as grandes bacias hidrográficas da região. E a 2, a influência de Buenos Aires, sem dúvida, a Argentina é uma rival brasileira, óbvio. A gente troca entre rival e aliado a maioria das vezes, né? Rival saudável, cara. É um rival saudável, vamos dizer É assim. um rival saudável, né? Nós temos Não é aquele conflitos. rival que você quer matar, assim, que você odeia ele, como, sei lá, Venezuela e Colômbia nos anos 2000. É, tipo isso. 3, É esse tipo de rivalidade. a necessidade do Brasil de atrair Paraguai e Bolívia para sua esfera comercial. Gente, é fato. Esses países não têm acesso ao mar e eles têm recursos muito interessantes. A Bolívia, minerais e gás natural. Nós importamos A gás da Bolívia, a Bolívia. Bolívia tem os minerais metálicos, a prata de Potosí, as minas de prata de Potosí e o gás natural boliviano, que é uma das Exato, maiores reservas da América Latina. exato, Além do sal e as reservas de lítio. Se não me engano, eles têm a maior reserva de lítio ou uma das maiores do mundo. exato. Enquanto o Paraguai é quase uma colônia brasileira, né? Tipo, é muito. Eu sou do Paraná. É muito comum a gente ouvir, fulano comprou terra no Paraguai. Cara, eu diria que assim, 30% do Paraguai está na mão de brasileiro, saca? Então de fato, é importante a gente continuar com o Paraguai perto do Brasil. Até esse ano, o presidente eleito promete baixar impostos e industrializar o Paraguai, transformar o Paraguai numa potência industrial na base do pouco imposto. Bem curioso de ver como vai Hum. evoluir a situação. 4. O projeto do Brasil, como uma grande potência sul-americana, empreendendo a marcha para o oeste, com o objetivo de erguer um polo de poder econômico e demográfico na porção central do subcontinente. Gente, é fato. Até hoje, o interior do Brasil, enfim, o centro-oeste, o norte, é vazio. Não tem ninguém morando lá quase. Com a expansão da fronteira agrícola e crescimento das cidades periféricas lá na região, de fato, o Brasil vem aumentando a sua participação geopolítica no interior da América do Sul. Novamente, né, girando em torno dos outros países como Bolívia e Paraguai. É interessante vocês saberem disso. Show? Gabarito, letra E, questão bisurada para aprender um pouco de geopolítica da América do Sul em uma questão. Desafios do Brasil. Sem dúvida, hoje um desafio geopolítico do Brasil é adquirir a sua vaga permanente no Conselho de Segurança. A reforma do Conselho de Segurança da ONU é uma missão do Brasil para representar os interesses da América Latina, certo? Hoje, esse tratado comercial da União Europeia, eu coloquei ele aqui porque acabou de dar errado. Então, acho que talvez possa vir a cair, não sei. Uh, Era basicamente um acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Nós exportamos grãos e comida para eles e eles abaixam o imposto sobre produtos industriais para nós. Por causa da França, basicamente, que alegava que essa produção agrícola era de origem de destruição de aldeias indígenas e maus tratos a povos originários, bloqueou esse acordo. E também por causa que a França é a maior potência agrária da Europa. Então, baixar o preço do grão na Europa, vindo da América do Sul, ia prejudicar a economia francesa. Hoje, países asiáticos, eu vi que Singapura já mandou um tapinha aqui para o Brasil falando: Ei, eu quero comprar teu soja. Então, vamos ver. Muito provavelmente algum país asiático vai acabar substituindo a União Europeia nesse quesito. Chuto eu, Índia, China, por aí. Bom, a reintegração regional é inegável que há projetos de infraestrutura na América do Sul que os países tentem trabalhar em grupo. Nos últimos anos, esse discurso de integração regional vem aumentando. Então, é um desafio, de fato, conseguir possibilitar que, como o Riquelme comentou, nós conseguíssemos exportar o nosso grão direto para o Peru e do Peru para a China, sabe? Cruzar a América do Sul e já chegar no Oceano Pacífico, do que passar pelo Canal do Panamá ou pelo Estreito lá no sul da Argentina. Que o Canal do Panamá, tu vai pagar imposto
E o Estreito Sul lá da Argentina, as águas são muito ruins para navegar, um mar muito violento. Então, né, acaba encarecendo também. É um desafio brasileiro. O BRICS+, que é agora a expansão do BRICS, é uma nova fase do BRICS, como o Brasil vai ter pessoas que vão brigar para ver se o Brasil ganha ou perde mais importância dentro do bloco. Óbvio, a Argentina não entrando, o Brasil permanece como o único país sul-americano. Isso é bom ou ruim? Não sei, mas façam esse pensamento. Infraestrutura e transporte, um problema sério do Brasil é isso. Já vi um estudo falando que, cara, cerca de 30% dos grãos que o Brasil produz são perdidos na estrada. 30% do que o Brasil produz em grãos é perdido na estrada. É muito grão, é muito dinheiro jogado fora. O maior desafio brasileiro é sua infraestrutura para possibilitar crescimento de outras áreas. E também, né, as mudanças climáticas e as questões sociais. Como o Brasil vai se comportar num mundo com problemas climáticos sérios, o que acontece hoje em dia. E as questões sociais, cada vez mais são aparentadas pela sociedade brasileira, né? Aqui, deixa eu ver. Eu acho que eu não vou estar com isso salvo. Poxa, peraí. Vai por aqui que vai dar certo. Vamos lá. Gente, esse aqui é um mapa um pouquinho antigo já das exportações, certo? Tá um mapinha um pouco acabado, mas só um momentinho para água. Vejam, esse aqui é um mapa da exportação de soja no Brasil em 2013. Vejam, o polo de produção, óbvio, os estados do Sul, São Paulo também produzem muito grão, mas o polo de produção é aqui no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e no Mato Piba, aqui também. Vejam, são regiões interioranas. Como a gente vai levar esse grão para fora? Esse é o problema do Brasil. Nós temos hoje, por exemplo, aqui na região centro-oeste, 3 caminhos, certo? Ou vai subir, chegar nas hidrovias do norte e passar toda a região norte por navio fluvial, ou vai descer pelo rio Paraguai e aparecer lá na Bacia do Prata, ou vai vir por terra. E aqui no Paraná, hoje, né, já temos uma ferrovia que corta o estado. Nós temos a Ferroeste, que promete assim cortar parte do oeste paranaense, oeste do Mato Grosso do Sul, visando justamente a exportação, para chegar a algum dos portos aqui na região. O Porto de Santos, o maior porto brasileiro, Porto de Paranaguá, um porto muito famoso para exportação, e também o Porto do Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, que também é um porto muito importante aqui no Brasil. Esse mapa é de 2013, mas acredito que até hoje a situação seja muito similar, infelizmente. Bizu saber disso. Opa. Novamente, outro mapa mostrando aqui, já com as ferrovias mais claras, né? Vejam ali as do Paraná, que eu comentei, também ali na região de São Paulo, região do Mato Piba, aqui em cima, no porto de Itaqui. Bizu saber. O Cone Sul é só um conceito, né? Mas é interessante. Cone Sul, gente, como dá para ver ali pelas cores, tem diferença na doutrina. O que é o Cone Sul de verdade? Cone Sul são basicamente os países mais ricos da América do Sul, que se localizam no sul da América do Sul, que é um cone, né? Aqui, é o rabinho da Argentina, né? É um conezinho quase. Tem pessoas que vão falar que só são os países, né? Chile, Argentina e Uruguai. Outros vão colocar o Paraguai e o sul do Brasil, junto com São Paulo, e outros vão colocar o Brasil inteiro, já que tem os estados lá. Esse conceito serve porque são as regiões mais ricas e com a economia mais pujante e que tem uma ligação comercial mais forte entre si. Veja, Mercosul, gente. Você realmente acha que, porra, a cabeça de gado produzida aqui no Ceará vai acabar lá na Argentina? Pô, não é muito mais fácil fazer o gadinho aqui? É o que de fato que ocorre. É uma região muito mais interligada da América do Sul. Sabe? Aqueles grandes projetos de infraestrutura. Aqui eles são mais aparentes. Eu sou do Paraná. Eu vejo o comércio aqui é muito grande com a Argentina, por exemplo. Argentina, Paraguai, Uruguai. Justamente por essa proximidade geográfica e essa maior riqueza aparente. Certo?
Só um conceito, é bizu saber. Vamos lá, os países andinos, basicamente, né? Pô, no mapa corta aqui a Venezuela, mas porque esse mapinha aqui, ó, é do Pacto Andino, né? É desses paizinhos aqui, que é o Mercosul dos Andes, né? Funciona de maneira muito similar, mas não é literalmente o Mercosul dos Andes. Vocês precisam saber que é um pacto econômico dos países aqui da região. Tá. Herança colonial do bolivarianismo. Todos os países aqui foram colonizados pela Espanha. O Simão Bolívar foi visto como um herói da Simão independência. Bolívar. Simão Bolívar foi um general venezuelano responsável por libertar grande parte da América Latina. É ele que dá origem às ideias do bolivarianismo, as Exato. ideias que o Hugo Chávez compacta. Ele prega, entre outras coisas, o nacionalismo latino-americano, que é a união dos povos e países latino-americanos, e a não intromissão ou qualquer rechaço de intromissão por parte dos Estados Unidos e da Europa nos países da América Latina. Esse é o Simão Bolívar, é o libertador da América do Sul e da América Latina. Fato. Bom, uh, países mais importantes aqui vão ser Colômbia, Venezuela e Chile. Peru também é um país grande aqui. Mas vejam, a Colômbia, vocês precisam saber que é um país muito alinhado aos Estados Unidos. Está menos ultimamente, mas historicamente, fato, a Colômbia é o best friend dos Estados Unidos na América do Sul. Na minha opinião, Tanto isso é é. que foi esse motivo pelo qual levou o rompimento de relações diplomáticas com a Venezuela em 2009. Exato. É tipo é como se Venezuela e Colômbia fossem dois polos de uma guerra fria nos anos 2000. É, tipo isso. A Venezuela, que hoje passa pelo governo Maduro, passou pelo governo Chaves, hoje a Venezuela tem vários problemas em relação à democracia por causa do Maduro, a tentativa de invasão lá da Guiana. E também é inegável que quando a gente fala de Venezuela, a gente vai ter que falar de petróleo. Os caras têm simplesmente a maior reserva de petróleo do mundo. É absurdo. Mas que grande parte não é extraída por falta de capital. Então, muito que eu aposto. Tanto que com a crise lá na Europa e o aumento do petróleo por causa das proibições da exportação na Rússia, Aumentou as aumentou. importações, os Estados Unidos foi lá e aliviou as sanções, e a Europa Exato. também. E começou a importar petróleo da Venezuela. Então, eu aposto nos próximos anos a gente vai ver investimentos americanos na Venezuela para a abertura de novos postos de petróleo. Isso é engraçado pra caralho. E o Chile? O Chile, É isso, só prova que o interesse dos Estados Unidos nunca foi em democracia na Venezuela, não. É só para questão econômica e petróleo. fato. E o Chile? O Chile, vocês têm que lembrar que eles tiveram uma ditadura meio barra pesada demais. Tipo, Brutal. Foi a ditadura mais brutal da América do Sul, foi a do Chile. exato. E fugiu o nome do ditador, Rick, ajuda aí. Alfredo, vai falar do ditador do Paraguai, é Augusto Pinochet, em 73. Ele foi apoiado pela CIA para dar um golpe de Estado, bombardeou o Palácio da Moneda e o presidente que foi eleito morreu no local. Olha o nível que já começa a ditadura já, olha o nível. O Pinochet, ele ficou muito famoso. Até o filho da puta ficou livre. Ele fez Ele nunca foi punido, ele umas nunca foi punido pelos sacanagem crimes. e Ele ficou livre. criou mecanismo, conseguiu o cargo de senador vitalício para ele mesmo. Exato, vai tomar no cu. E o Chile, ele ficou muito famoso porque, de verdade, eles tiveram uma ditadura muito repressiva, matou muita gente. Também, até hoje, o Chile, o maior desafio dele é que ele ainda tem a mesma constituição daquela época. Hoje o Chile ele passa por uma tentativa de projeto para ter uma nova constituição, certo? Tentaram fazer uma em 2022, mas a população não gostou. E estão de novo escrevendo mais uma constituição. Vamos ver o que vai dar. Bizu, anotem. O Chile é um grande exportador de cobre. Grande exportador A de maior reserva de cobre. cobre está no Chile, tanto é que esse foi um dos motivos pelo qual ocorreu o golpe de Estado em 73. O presidente eleito, Salvador Allende, ele foi o primeiro líder socialista, acho que talvez até do mundo, que chegou ao poder de forma democrática, vamos dizer assim, que chegou por meio de eleições, por meio de votos, Salvador Allende. E ele, uma das primeiras medidas que ele fez foi nacionalizar o cobre, total. Exato. Expulsar as empresas multinacionais do Chile. Exatamente. Aqui, ó, tentativas de integração regional na América. Isso é legal. Unasul, tá, vamos lá. Antes de tudo, o que não deu certo deu errado porque teve potência estrangeira falando que não era legal e daí não foi para frente. Basicamente. Leia-se Estados Unidos. Unasul, decorem. Tipo uma União Europeia da América do Sul. Saca? Não foi para frente, influência americana.
Aliás, quando a gente fala não foi para frente, tá lá o projeto, sabe? Vira e mexe, um presidente entra, sai do projeto, mas tá lá, parado, saca? A ALCA, que é aquele bloco lá que antes eu e o Riquelme a gente tinha esquecido o nome, que é a Área de Livre Comércio nas Américas, não deu certo nos Estados Unidos. Tanto que, vejam, Eu livre. diria que se fosse nessa época, agora, 2010, que é a hora que são líderes mais de direita, mais aliados com os Estados Unidos, teria dado certo. Mas a época que os Estados Unidos formulou isso foi a pior época possível para eles. Uma Exato, época de grande união da América Latina, América do Sul exato, principalmente. exatamente. A APEC, Rejeitado, foi rejeitado de forma firme. a APEC, que é uma cooperação econômica Ásia-Pacífico, deixa eu até ver ali aquele mapinha, que fica bem legal para vocês verem que é realmente os países que estão banhados pelo Oceano Pacífico. Aqui, ó. Vejam, tá vendo esses risquinhos aqui? Então, são os países que fazem parte da APEC. Canadá, Estados Unidos, México, China, Japão, Coreia do Sul, Austrália, Nova Zelândia, Guiné, os paizinhos aqui do Sudeste Asiático. Aqui na América do Sul, né, o Peru e o Chile. É uma forma de facilitar o comércio entre os países no Oceano Pacífico. Legal saber. Bem bizuzinho. Pá, 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 pá. Aqui, pô, tinha uma imagem, um slide para frente. Caralho. Aqui, gente, é bonitinho ali. A Rússia também faz parte, legal, dos países da APEC. Iniciativa para facilitar o comércio na região. A IRSA, que é a Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana, vai ter slide que eu vou mostrar isso melhor. O NAFTA, que é uma espécie de facilitador de comércio entre o Canadá, Estados Unidos e México. Mudou de nome, foi para UNSCA, mas NAFTA é mais bonito, na minha opinião. O CAFTA, que é o Mercosul do Caribe, né, o nome já explica, e os Estados Unidos estão lá dentro. Mas é mais para, novamente, facilitar o comércio. E o Mercosul, né, vai ter slide falando dele certinho. A APEC, como eu comentei. Aqui, o IRSA. Vejam, todos esses risquinhos são projetos de integração. E vejam, a maioria deles passa pelo Brasil. E 2 desses caíram na prova de 2021, né, Rick? Tu fez a prova. Não tinha lá uma questão de Fiz. geografia? Que era uma área aqui Isso. no sul e outra aqui? Justamente, carinha do IRSA isso aí. Por quê? É infraestrutura da América do Sul. Exato. Facilitar comércio, integração da infraestrutura na América do Sul, né? Basicamente. Tipo, não faz sentido eu ficar falando de cada ou Andino, Amazonas, nananã. É bizu você ter essa imagem, olhar, entender e Brasil, saca? Tipo, aqui ó, o Interoceânico Central é um dos mais importantes para o Brasil, porque é unir o polo de produção do Sudeste, Centro-Oeste, Sul e mandar para a China via Peru, né? Zoom, Peru, Bolívia, né? Perfeito. Aqui, né, a PEC deu meio errado, o NAFTA aqui que comentei, o CAFTA, bonitinho aqui também. Cuba não faz parte do CAFTA, tá? Só constando. E aqui o Mercosul já certinho. Cara, de novo, a Bolívia tá como membro associado, mas o mapa deve estar desatualizado. Bolívia Tá já desatualizados os mapas. Os mapas estão desatualizados. Caralho, eu não achei um mapa com a Bolívia no Mercosul, cara. Que caralho. Ninguém se deu o trabalho ainda de fazer, cara. Tipo aqui de novo, ó, caralho, que raiva. Ai, vamos lá. Mercosul, o Mercado Comum do Sul. Óbvio, né? O cara que manda no Mercosul somos nós, né? O Brasil. Também. Vejam, tipo, a população. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. A população geral é 270. Ou seja, o Brasil é tipo 2/3 do bagulho, sabe? Por favor, a gente que manda. O PIB é bem similar, o PIB do Brasil é 2 trilhões e pouquinho, então, né? E território aí eu já não decorei tanta coisa não. o bloco foi criado em 91, no governo Sarney, com o Tratado de Assunção. Peraí. Tratado de Assunção em Montevidéu? Rick, me ajuda aí. O Tratado de Assunção, que é a capital do Paraguai, foi assinado em Montevidéu? Não. Não. Foi assinado aonde? Acho que foi no próprio Paraguai, cara, se eu não me engano. Porra. Depois eu
Eu mando lá no grupo a atualização, porque agora eu fiquei pensativo. Mas, né, a cidade não é tão importante onde foi assinado, mas o nome do tratado que fundou o Mercosul, Tratado de Assunção. Ou É Assunção. interessante a época que foi formado o bloco, né? O bloco foi formado numa época de neoliberalismo, né? Só Exato, presidente de direita. exato. Ah, o grande verde, o amarelo dos anões, né, que você lia, né, o Brasil, a Argentina sendo o amarelo e os dois anõezinhos, né, o Uruguai e o Paraguai, na época, a Venezuela e Bolívia entraram depois. A primeira fase, né, a 01, é a zona de livre comércio e tarifa externa comum imperfeita. Ah, vamos lá. A zona de livre comércio mais a tarifa externa comum vai resultar numa união aduaneira. O que são isso aí? Vamos lá. Zona de livre comércio. Eu, Brasil, eu vendo meus produtos sem impostos para a Argentina. Tá, perfeito. E a tarifa externa comum. Eu, Brasil, eu vou importar uma paradinha da China. Eu vou pagar 5% de imposto. Tá. Eu, Argentina, eu vou comprar a mesma coisa que o Brasil comprou. Também por 5% de imposto. Porque, vejam, se não fosse assim, o que ia acontecer? O produto ia entrar mais barato na Argentina e ia vender tudo aqui dentro do Brasil. Ia ser uma competição desigual. No Mercosul, nós somos uma união aduaneira imperfeita justamente por isso. Nós temos algumas pequenas diferenças no imposto que cada país vai inventar uma desculpa. Aqui tem que ser um pouquinho mais baixo por tal motivo. Então, por isso, nós somos uma união aduaneira imperfeita. E o protocolo de Ouro Preto, o Mercosul se torna uma pessoa jurídica internacional de fato, com a cláusula democrática. Por isso a Venezuela, né, a gente deu um tapinha nela, porque ela não está sendo muito democrática nos últimos tempos. O Paraguai também, ele foi expulso temporariamente do Mercosul, expulso não, suspenso, perdão, do Mercosul por ter tido um provável caso de golpe lá no Paraguai, certo? Cláusula democrática, protocolo de Ouro Preto. Brasil? Vamos lá. Só beber uma aguinha. Muita sacanagem, né? Os três irmãos, o rico, o forte e o mexicano. Maldade. Mas é de fato. A América do Norte, basicamente, né, vai se resumir a Canadá, Estados Unidos e México. O Canadá, ele é visto como assim um estado de bem-estar social, é um país com boa participação do Estado na economia, que garante. Cara, todo mundo sabe que viver no Canadá é bizu demais. É um lugar legal, bom para se viver. O americano, né, que seria o forte, é inegável. Os Estados Unidos hoje competem com a China para ver quem é a principal potência do mundo. E o mexicano, a gente vai falar depois especificamente do México, que desses três é o mais fraquinho, né, é o mais problemático. Mas é um país muito similar ao Brasil, tem uma indústria maquinadora, principalmente, muito grande, muito por causa do investimento americano, mas tem problemas sociais bem fortes. A hegemonia americana, a questão do Alasca, eu acho interessante só lembrar que o Alasca ele era território russo, era uma colônia da Rússia, e quem comprou foi os Estados Unidos, tá? O Alasca foi comprado pelos Estados Unidos, da Rússia. O NAFTA, que é esse bloco entre esses três aqui, que mudou o nome para UNSCA, tá? Só é importante sempre lembrar disso. E é um polo de imigração. Cara, o que tem, e isso é inegável. Óbvio que há outros países competindo por isso. Países do Oriente Médio, China, Japão, Europa também. Mas é inegável. Estados Unidos e Canadá, eles atraem muita mão de obra qualificada. Por causa que vai depender da sua área, sempre, é claro. Mas são também, nós como brasileiros e ocidentais, a proximidade cultural é muito maior com países do Oriente Médio ou Ásia. Então, tanto que os Estados Unidos ele não sofre com um problema demográfico. Ele está envelhecendo, mas muito mais lentamente que países da Europa até aqui da América. Por quê? A imigração é muito grande. E quem vai para lá? Jovem, trabalhar. Então, é bem interessante isso. Estados Unidos, esse meme é muito bom, né? Petróleo Nossa, que existe. horrível. América, vê petróleo, América. Essa imagem me dá nojo. Essa imagem. Vamos lá. Repulsa. Desprezível. Desprezível. Vamos lá. Cara, é inegável, né?
Os Estados Unidos é a Assim, grande eu acho que potência. quando eu tiver na mãe e for fazer exercício militar com os americanos, viado, eu vou acabar sendo punido, viado, certeza. Vou começar a querer falar pros americanos, não, mas virar, nossa, vou começar a discutir com os americanos, cara. Vou ser punido. Não, mas daí Fazer exercício militar com os americanos. tu tem que Tem ficar que me bisurado. segurar, mano. Tu tem que ficar bisurado no inglês, então. Fica bom nisso aí. Pra xingar os Não, americanos quando bem. eles chegar, quando eles chegassem, eu falo assim, e aí, os imperialistas, os Yankees chegaram? Os imperialistas? Chegaram aqui, nossa, pra fazer exercício com a gente? Ê, coisa boa. Vamos lá. Eu vou arrumar confusão. É inegável, gente. Os Estados Unidos é a maior potência da América, disparado. Não tem nem o que a gente comentar a respeito disso. Eu acho que o PIB do Brasil tá 2 trilhões e bolinha, o americano tá 24, então é uns 12 Brasil, viado. O Texas, que é um estado americano, tem o PIB do Brasil. O Texas. Vamos lá. República presidencialista, temos o presidente. Tá hoje havendo crise. República elitista. Dois partidos que no final são só um e fazem jogo político entre si. Só, primeiro requisito para ser presidente, seja rico e tenha empresas. Se você não tivesse esse requisito, você não vira presidente. É complicado, isso é verdade. O voto Eu vou fazer que nem o Hugo Chaves. O Hugo Chaves dizia que os Estados Unidos é uma ditadura oligárquica. O voto, ele é distrital, diferente, por exemplo, que do Brasil. Indireto ainda, e o voto ainda é indireto ainda. Não, lá é bem engraçado a democracia. Pelo amor de Deus. Por causa Federalismo é tudo. Por causa que, pensem, senhores, aqui no Brasil, eleições do presidente, cada um vota e Brasil. Nos Estados Unidos, a gente vota nos xerifes, eu acho. Colegiados. Os colegiados, nos caras que vão votar no cara. Exato. Tanto que, sei lá, demora tanto por causa que, cara, por causa disso. É uma putaria, é tudo no papel ainda. Mano, é 53 estados pra contar cada colégio eleitoral, aí demora um mês pra sair o resultado da eleição. Exato. Aqui no Brasil, pelo menos, a gente já tá se matando rápido, eles demoram um pouquinho mais. É inegável, os Estados Unidos é um polo tecnológico. Grande parte das tecnologias que vem surgindo, óbvio, hoje, ascensão, países asiáticos, China, Índia, a Europa também disputa em tecnologia com os Estados Unidos, mas os Estados Unidos ainda é um polo muito importante de tecnologia. O dólar e o fuzil, digo, tanto o soft power, que é a economia, tanto o hard power, que é a ação militar, são ações diretas que os Estados Unidos toma. Os dois. Os Estados Unidos ele consegue manter, ele faz os dois da melhor maneira possível. Tanto o soft power, que é a dominação econômica, política e cultural, quanto o hard power, que é a intervenção e ocupação militar. Os dois. Ele é bom nos dois. Exato. As guerras do petróleo, que a gente já conversou, né? Invasão do Iraque, etc. Problemas no OMC, protecionismo econômico. Isso é legal porque o Brasil tem problema com isso também, com os Estados Unidos. Vamos citar um exemplo aqui. O Brasil exporta muita laranja, certo? Os Estados Unidos também exporta muita laranja e também importa. Os Estados Unidos ele oferece subsídios econômicos para seus agricultores para aumentar a produtividade. O Brasil não. Isso é contra a lei da OMC. A OMC é a Organização Mundial do Comércio. Ou seja, basicamente é uma competição desleal. Você vai estar aumentando impostos para desfavorecer a entrada de produto brasileiro e favorecer o seu produto. Isso não é legal, sabe? Os Estados Unidos vai ser expulso da OMC? Não vai não, porque grande parte da OMC é Estados Unidos. Mas é um problema, sem dúvida. Protecionismo econômico. A Europa também faz muito isso. Proteger a economia local. O Brasil também, né, tenta fazer isso, aumentando imposto. Esse imposto da Shen é o quê, cara? É isso, é desculpa, né? É uma potência. O imposto da Shen ele é usado para você evitar com que todo o lucro vá para a Shen e não para o Brasil. Oi? O imposto da Shen, por exemplo, é usado para evitar com que todo o lucro da compra que uma pessoa faça da Shen vá para a Shen, não para o Estado brasileiro. É basicamente encarecendo o produto para forçar o trabalhador a dar mais dinheiro para o Estado. Esse é meu país. Mas também, claro. Ser taxado é uma porcaria, valeu? Ser taxado é uma porcaria, falo mesmo. Só forçar o rico. Não, mas é só forçar o rico a ser taxado. É expropriar o rico. Mas não é o rico que compra da Shen, não, Riquelme, pô. Mas eu não sou rico e tô sendo taxado, pô.
Peraí. Porque o Estado brasileiro faz com que o pobre seja taxado e não o rico. É a democracia burguesa, cara. É isso. Pô, mas porra, aí tudo cai no colo Não, do pobre, não, pô. não, velho, aula, pô. Porque o Estado é burguês. Pô, peraí, beleza. Então, mas aí, porra, eu tenho culpa que o Estado é burguês? Aí eu vou ter que pagar por causa do É só Estado. derrubar, cara. Infelizmente. Então É só. amanhã de tarde, então, Ricardo, amanhã, 3 horas da tarde, eu vou pegar em armas e vou contra o Estado, então, pô. Peraí, o pesado, essa É porra. isso aí, pô. Guerra Fria. A aula tá Carlos gravada, cara. Lamarca, Carlos Essa Marighella. porra vai pro YouTube, pesado. Carlos Lamarca, Carlos A aula Marighella. tá gravada, mano. Aí, Cala a boca. obrigado. É uma potência contestada por... Desculpa. Ok. Contestada deve ser contestada, cara. Quanto mais afundado os Estados Unidos estiver, melhor. É uma potência contestada, principalmente com o crescimento do sul global, né? A China, inegavelmente. Corretíssimo. Tem que ser contestado mesmo, tem que ser enfraquecido. A saída do Afeganistão foi, né, um marco geopolítico também aos Fracasso. Estados Unidos, pois fracassaram, né? E foi um gasto muito grande de dinheiro e vidas no Afeganistão. Isso aconteceu. Essa bandeira, cara, que nojo. A questão Brasil, questão Ucrânia, questão Israel, questão Taiwan. Vamos lá. Questão Brasil. É inegável. O maior, bem pequeno, mas ainda o maior cara que consegue desafiar o interesse americano na América Latina é o Brasil, pelo seu tamanho, certo? Então tem essa disputinha. Mas o que desafiou mesmo foi a Venezuela durante a Era Chaves. Esse cara aí era o principal inimigo, cara. Não tinha pra ninguém. Isso aí. Bom, 2010, 2000. A questão da Ucrânia, que tanto que hoje os Estados Unidos já não mais banca tanto. O Brasil é submisso aos Estados Unidos. O Brasil não desafia os Estados Unidos, não é submisso. Esquecer. Vamos lá na questão ucraniana. O governo americano, ele, em toda a guerra da Ucrânia, ele apoiou e muito a Ucrânia, tanto no empréstimo de dinheiro quanto de armas. O que causou a inflação que hoje a gente tem nos Estados Unidos. A questão de Israel é a mesma, né? O empréstimo de armas e material. É financiar o genocídio dos palestinos. É basicamente isso. É a mesma coisa que eles faziam com a África do Sul. Passava pano pro regime da África do Sul. E a questão de Taiwan, que tornou-se lei nos Estados Unidos. Caso Taiwan seja atacado, os Estados Unidos irá intervir também. Então, são questões geopolíticas bem importantes hoje na atualidade dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, o país mais criminoso da história. Canadá. Esse meme é muito bom, né? Você não é um canadense de verdade até que você peça desculpas por dizer desculpas. É muito genial esse meme. E é real. Os canadenses são muito educados. Ok. É um gigante o gigante de gelo. Por quê? Grande parte do território canadense não é populado porque, cara, é gelo 90% do ano. Mas é um país extremamente tecnológico. Ele tem um IDH altíssimo, atrai muitos imigrantes, é uma democracia plena, sabe? Exporta tanto commodities, isso é legal de saber, mas não grãos, né? Madeira, minérios, etc. E tem uma indústria alimentícia muito grande. O principal motivo do Canadá ter entrado na NAFTA foi para exportar comida para os Estados Unidos. Comida como queijo, enlatados, peixe, certo? O queijo do Canadá é muito famoso, sabiam? A indústria do leite lá. Muito interessante. E vai lá. O Canadá, ele não é um país 100% independente, pois a figura de Estado ainda é um monarca europeu, mas eles elegem seu próprio primeiro-ministro, a figura de governo, de Estado, né? Não de governo. Mas elegem o seu primeiro-ministro lá, eleições como qualquer outro país. Só que eles ainda têm um vínculo especial com, no caso hoje, o rei Charles da Inglaterra. Mas são um país que toma suas próprias decisões, é claro. Mas sempre muito alinhado ao governo britânico. O México, que vem passando por vários problemas desde a eleição do Trump. O México está dentro da NAFTA, certo?
o maior problema interno dos É mexicanos. uma das contradições dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos deixa os venezuelanos e os cubanos entrar tão facilmente no território, mas quer construir um muro para impedir os mexicanos, né? O que será, né? Propaganda política é tudo, né? É muito melhor para eles utilizar um cubano e um venezuelano para servir de propaganda política contra o país que eles têm como inimigo do que usar um mexicano, né? Fato, fato. Além das questões de corrupção e problemas sociais, como aqui no Brasil, e também o Brasil também tem muita guerrilha de narcotráfico, mas no México, tipo, de fato, são as guerrilhas, cara, tomam partes do território. É uma parada, o terreno mexicano é acidentado, tem uma cordilheira que separa o México em dois, e são zonas de conflito muito grandes. É a China americana, pois cada vez mais, isso era até uma ideia do Trump que ele era contra, porque é muito mais barato você, americano, produzir no México e depois vender para os Estados Unidos do que produzir nos Estados Unidos. As leis trabalhistas mexicanas são muito piores do que as americanas. Os impostos, etc. É muito mais baixo no México. Então é mais barato produzir lá. As indústrias maquiladoras de carros e outros produtos são muito famosas lá no México justamente por isso. É muito barato produzir aqui e a gente tem um mercado consumidor enorme, que é os Estados Unidos, certo? E é um canal migratório. Basicamente, grande parte dos países sul-americanos, quando querem migrar para os Estados Unidos, eles estão em situação extremamente pobre e os caras vão a pé e passam pelos Estados Unidos. Tanto que essa ideia maluca aí do muro é justamente isso, porque literalmente o cara atravessa a fronteira a pé, sabe? No meio do deserto. Isso é maluquice. Mas de fato é o que ocorre. Aqui, né, o mapinha do México em azul tá engraçado porque geralmente é o contrário, né? Estados Unidos é azul e México é verde, mas aqui o mapa tá, não sei. Enfim, e aqui no meio, né, a cordilheira que eu comentei, que separa o México em dois, né? Acho que aqui agora acabou a aula, senhora. Já ia começar outra. Acabou a aula, né? Falamos o grosso de geopolítica americana. Agradeço a presença. Dá pra aprofundar, dá pra aprofundar. Dá. América. Dá. América Latina. A nossa América. A nossa região. Mas valeu, acredito que para a prova da PrEP dá pra brincar. Dá pra brincar um pouquinho, sem dúvida. Valeu, Eu já até sei, como oficial militar, o que que eu. Papo reto.